Analisando então aqui mais um exemplo, onde a gente vai novamente considerar o cristal oscilador de 16 MHz, usando o modo não invertido, no modo set do timer 1. Nesse exemplo a gente vai utilizar o timer 1. Vamos então gerar uma onda de PWM com frequência de 15.625 e um duty cycle aí de 75%. Lançando então os valores que nós temos na nossa equação de frequência, a gente vai chegar no n igual a 1 novamente aqui, onde a gente não vai precisar aplicar nenhum prescale. Analisando agora aqui a equação do duty cycle, isolando o valor do output compare, a gente vai chegar aí num valor de 767, ok? Então, no nosso código, aqui a gente vai usar o PB1, o pino PB1 do nosso microcontrolador, que é aí o mesmo que o pino 9, tá? Então a gente vai usar aí o pino OC1A, o Output Compare 1A, para poder gerar o sinal, né, externar o sinal de PWM aí. Então a gente vai carregar aqui no caso o Output Compare 1A, né? Então a gente está utilizando o Output Compare 1A, né? E aí aqui nos Timer Counter Control 1A e 1B, a gente vai configurá-los aqui. Aqui no caso a gente está colocando 8, 3 em hexadecimal, né? Ou seja, a gente está colocando um bit 1 no bit mais significativo do Timer Counter Control 1A, ou seja, a gente está colocando o bit com 1A1 em 1, né? E estamos colocando 1 nos dois bits menos significativos, ok? Estamos colocando 1 aqui, olha, no WGM10 e no WGM11, que aí vai dar 1, 0, 0, 0, né? 0, 0, 1, 1, ok? É a configuração do Timer Counter Control 1A. E aí no 1B nós estamos colocando 9. Então isso é o equivalente a fazer os 4 primeiros bits 0, né? Lembrando que esse com o tracinho a gente não consegue alterá-lo, né? Mas na atribuição do código é o mesmo que colocar 0 nos 4 bits mais significativos e colocar 9 nos 4 bits menos significativos. Então a gente vai colocar 1 no WGM12, 0, 0 e 1 no Clock Select 10 aqui. Ok? Então aí quando a gente coloca 1 no WGM10, no WGM11 e no WGM12, a gente está aí no modo Fast PWM de 10 bits, onde o topo agora é 1023. Ok? No modo 7, conforme o exemplo aí pediu. Ok? Então aí dessa forma, a gente configurou aqui o nosso gerador de forma de onda no modo 7 e selecionamos um prescale, né, para 1 aqui, não, ou seja, um no prescale, né? A gente não vai utilizar o prescale para esse exemplo, ok? Então aí, dessa forma, a gente consegue, né, utilizar também o timer 1 como um gerador de sinal PWM. No caso aqui, gerando para nós esse sinal aí de aproximadamente 15K. Né? Então, aí, novamente, neste exemplo, né, ó, nós carregamos o output compare com 767, né, atribuindo aí, então um duty cycle de 75% ao nosso sinal de PWM. Né? Então aqui 75%. Né? Lembrando que aí, o período do nosso sinal, né, contempla, né, a parte alta e a parte baixa, né, o período aqui, que é igual ao inverso da frequência, né? Sendo que a frequência do nosso sinal aí é o 15.625 Hz.
Analisando agora mais um exemplo, onde aqui no caso a gente vai fazer a utilização de uma interrupção pelo timer 1 também. Tá? A gente vai utilizar o timer 1 para gerar o sinal PWM e também a interrupção desse temporizador aí. Então a gente vai precisar adicionar aqui então, um include AVR, né, da biblioteca de interrupções aqui, né? Então interrupt.h aqui. Então para esse exemplo a gente vai com a interrupção a gente vai alternar o duty cycle do nosso sinal conforme a necessidade aí, né, de cada aplicação. Então percebo aqui que vamos só dar um zoom no osciloscópio. Então, o nosso duty cycle ele está, né, um pouco mais alargado e um pouco mais curto, né, conforme aí a figura, o nosso simulador tenta simular para nós aqui, né? Então, percebam, ele tem aí um período de maior comprimento, né? E também aí um período de pulsos menores, ok? Então ele tem pulsos maiores e pulsos menores de forma sequencial aí. Então vamos analisar esse sinal aqui com esse circuito, né? Nessa condição, o que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando aqui, olha, o pino OC1A como saída, né? Vamos analisar o código aqui, né? O pino OC1A como saída, ou seja, o pino 9 da plataforma. E estamos carregando o output compare do timer 1 com um valor de 31 aqui, olha. Ok? E aí então a comparação vai acontecer, né, quando o timer counter 1, né, atingir o valor aqui, olhando na figura, né, ó, quando ele atingir o valor aí de 31. Ok? Então a gente carregou aí o output compare com 31. E aí, voltando aqui no código, vamos analisar o timer counter 1A. Eu abri esse registrador aqui embaixo como comentário no código para a gente olhar, né? A gente colocou 1, então é 1000, ou seja, nós colocamos o com 1A1 em 1, que olhando aqui no datasheet, a gente vai estar numa dessas possibilidades aqui, mas antes a gente tem que conferir qual o modo que a gente está trabalhando, né? Então, voltando aqui lá nos últimos bits, a gente colocou o WGM10 em 1, né? E aí, analisando também o timer counter control 1B, eu abri aqui também, então a gente escreveu 0, então lá 000 nos 4 primeiros bits mais significativos, e aí o 9 aqui, ó, 1001. Então, olhando lá na tabela de modos do nosso gerador, a gente está no 1001, né? 10 no WGM12 está em 1, né? WGM12 está em 1, e o WGM10 está em 1 também. Então, já o WGM10 está em 1 e o WGM12 também está em 1. Então, isso é equivalente ao modo 5. Né? Então, a gente vai trabalhar no modo de operação de Fast PWM com 8 bits. Ok? Então, esse é o modo de trabalho que a gente vai fazer aqui. E o topo dele vai chegar aí a 255. E aí, a gente, nesse caso aqui,
nós vamos inserir uma interrupção para nós carregarmos o output compare com o complemento do valor inicial carregado, olha só. Tá? Nós não vamos nem nos atentar tanto aqui à questão de frequência, mas só para a gente entender, né, como que a gente consegue alterar aqui também o valor do output compare carregado durante a operação do nosso gerador de PWM. Né? Então, para isso, a gente vai habilitar aqui com o bit de interrupção, o enable do timer 1, a gente vai habilitar a interrupção por estouro aqui, né, lá no registrador timer 1. Vamos localizá-lo aqui. Olha lá, o registrador de interrupt mask, lá no bit timer counter overflow, né, a gente habilita a interrupção por overflow. Né? Ou seja, toda vez que o nosso timer counter atingir o topo aqui de contagem, né, que no caso para esse modo 5 é o FF, ele vai gerar uma interrupção. Então a gente habilitou a interrupção e aí com o comando SEI a gente habilita, né, as interrupções no nosso microcontrolador. E aí aqui na subrotina de interrupção, a gente chama aqui o vetor de interrupção do nosso timer 1. A gente carrega novamente a parte mais significativa do output compare com 0, já que o nosso registrador agora tem 16 bits, né, que é o timer 1. E a parte menos significativa a gente carrega com o complemento. Né? Ou seja, olhando aqui nas nossas figuras, né, ó, a gente carrega inicialmente o nosso timer, o nosso output compare 1 com 31. Né? E aí, na interrupção, a gente carrega com o complemento de 31, que é 224. E aí, na próxima interrupção, ele carrega de novo com o complemento de 224, que é 31. E na próxima interrupção, ele carrega de novo com o complemento de 31, que é 224. Então, cada vez que o nosso, olhando aqui no código, não, cada vez que o nosso microcontrolador, né, for tratar a interrupção, ora ele vai carregar o output compare 1A low com 31, ora ele vai carregar com 224, ok? Já que o complemento de 31 é 224, ok? Então ele vai ficar alternando o output compare entre 31 e 224, ok? Durante todo o tempo de operação do nosso microcontrolador. Tá certo? Então, aí, analisando a figura de saída aqui, olha como é que ela vai ficar. Então, o que acontece? Vamos considerar aqui o início de operação do nosso microcontrolador. Né? Aqui o timer counter incrementando na subida dele aqui. Né? E no modo de operação que a gente configurou, o nosso contador, ele vai gerar uma interrupção lá no overflow. Né? Então, nesse momento aqui, por exemplo, né, o nosso output compare 1A vai ser carregado com o valor de 31. Ok? Vai ser carregado aí com o valor de 31. E aí, o que acontece? A comparação aqui, após esse overflow, vai acontecer aqui no 31, lá, exatamente nesse ponto aqui. Tá? Então, aí, nesse ponto aqui, vai ocorrer aí a inversão do nosso sinal de saída no pino que a gente está utilizando nesse momento. Ok? Então, aí, novamente,
o timer counter vai partir de 0 até 255. Ok? E aí, lá no pico, né, lá no topo, né, ele vai dar o estouro, né, que ele vai chegar a 255, que é o topo para esse modo de operação. Né? A gente pode conferir aqui, né, que nesse modo de operação, no modo 5, né, o topo aí do nosso timer counter é o FF, 255. Né? Então, quando ele chegar novamente lá em 255, agora ele vai carregar o output compare 1A com o complemento de 31. Então, aqui o valor dele vai ser 224. Ok? Então, durante esse período aqui, o valor do output compare era 31. Ok? E agora, aqui durante esse trajeto, o valor do output compare vai ser 224. Tá? E aí, o momento, né, que vai ocorrer a igualdade na comparação aqui vai equivaler para nós aí a quantidade de output compare mais 1, que é o equivalente aí ao período em que o nosso sinal fica em nível alto. Ok? Então aí o nosso sinal aqui ele vai de 1 aqui, olha, para 0 novamente. E aí quando ele termina e chega no topo novamente aqui nesse ponto, o nosso microcontrolador gera uma nova interrupção. E aí na interrupção ele carrega o output compare R1A com o complemento de 224, que é 31. Então nesse trajeto, novamente, agora o nosso valor de comparação é o 31. Então aqui embaixo, olha lá. Então aí no 32º clock, né, aqui olha, no 32º clock, que ele vai pegar 31 mais 1, né, ele vai dar um clear novamente no nível lógico do pino, ok? De saída aí, e vai continuar incrementando até atingir o topo. Né? E aí novamente lá no topo, como a gente habilitou a interrupção por overflow do timer counter 1, ele vai gerar uma nova interrupção e aí o output compare 1A vai ser carregado novamente com um complemento de 31, que é 224. Né? Então aí, aqui agora, a comparação vai acontecer nesse ponto aqui, olha. Né? E aí, quando ele chegar lá em 224 mais 1, que vai dar os 225 clocks aqui, ó, ok? Então aí o sinal ele dá um clear de novo no pino de saída. Né? Esse sinal aqui embaixo é o sinal de tensão do pino. Né? E aí ele finaliza com mais 31 clocks até o overflow para gerar uma nova interrupção. Ok? Então, só alterando aqui a cor da caneta, a gente vai ter aí, olha, uma comparação. Né? Em um momento vai ocorrer a comparação aqui com o output compare em 31. Depois vai acontecer aqui com o output compare em 224. Depois vai acontecer aqui novamente com ele em 31. E depois aqui novamente com ele em 224. Ok? Então, e dessa forma, a gente consegue alternar, né, o nosso sinal de PWM, né, o duty cycle, né, durante a geração do sinal de PWM. Perceba que a gente tem, né, o duty cycles variáveis aqui, porque o que acontece? Com isso, a gente consegue atingir valores médios de tensão. A gente não vai se atentar a esse detalhe aqui, mas a gente consegue chegar a valores médios de tensão ainda mais precisos, né? Ok? Então, é uma outra maneira que a gente consegue também atuar com o nosso gerador de PWM. Tá? A gente consegue aí alterar o valor de
de comparação durante a operação do nosso gerador, ok? E aí é interessante a gente sempre observar, né, que o valor ele é alterado, né, na interrupção, e aí na hora que o nosso timer counter 1 vai lá para o bottom de novo, né, para a parte inicial de novo, para 0, ele já está considerando o valor do output compare atualizado na interrupção, ok? E aí, é claro, né, a gente poderia também fazer com que o nosso microcontrolador fizesse outras atividades também na interrupção, né, que fosse não somente alterar o valor do output compare. Né? Mas a ideia aqui é só para a gente visualizar que é possível a gente alterar, né, o valor de comparação e o valor do duty cycle durante a operação do nosso gerador. Né? Então, aí, no caso, as comparações ocorrem, né, nos pontos em que ocorrem aí as igualdades, né? E aí esse sinal em amarelo aqui seria o sinal gerado no nosso pino. Vamos agora então analisar um último exemplo, onde nesse caso a gente vai criar um sinal de PWM com um duty cycle variável, que ele vai variar aí de 50% a 100%, tá? No caso aqui do modo invertido. Okay? Então, o que a gente vai enxergar no nosso sinal é basicamente o pulso do nosso PWM partindo de um duty cycle de 50% até 0. Então, ele vai incrementando, né, a nossa variável auxiliar aqui. E reparem aqui no osciloscópio que o pulso ele vai se reduzindo cada vez mais. Até que ele chega no 100%. E aí ele finaliza. Ok? Então, só recarregando novamente. Ele vai e faz aí esse incremento. Então, uma ideia de aplicação dessa solução seria, por exemplo, num acionamento de um motor, por exemplo, com uma aceleração, né, uma rampa de aceleração para esse motor aqui, em que a gente parte de um pulso PWM, né, aqui no nosso transistor, né, aqui nessa ilustração, a gente parte de um duty cycle de 50% e vai acelerando aí o nosso motor, né, até chegar a um duty cycle de 100%, tá? Através aqui do pino PD6. Né? E aí reparem que aqui no caso a gente vai utilizar o modo invertido. Por quê? Porque a gente quer, conforme a gente vai aumentando o duty cycle, né, a gente aciona o nosso opto-isolador aqui, né, aplicando aqui no PD6 níveis de tensão baixo, 0 volts. Porque uma vez que a gente aplica 0 volts aqui no pino 6, a gente alimenta esse LEDzinho interno aqui do opto-isolador e ele vai e dispara a saída do acopladorzinho aqui e envia esse pulso, né, através dessa tensão de 12 volts para o nosso transistor. Ok? Então, por isso que na simulação, né, conforme o nosso duty cycle vai a 100%, o pulso ele vai se reduzindo, porque a gente está usando o modo invertido, tá certo? De comparação. Então, conforme o valor de comparação vai aumentando, o pulso ele vai diminuindo, de forma que a gente vai aí aplicando um sinal de nível lógico 0 no pino 6 cada vez maior, equivalente aí a um acionamento cada vez mais prolongado do motor. Ok? Então, só para reforçar aqui, no modo invertido de fase correta, né, conforme a gente vai aumentando o valor aqui, olha, do output compare, né, reparem que o pulso ele vai ficando
cada vez menor, né? Com o output compare mais baixo, né, os pontos de comparação acontecem no up count e no down count mais próximo à base aqui. Olha. Então a gente tem um pulso maior. Conforme a gente vai subindo o valor do output compare, né, então o pulso vai ficando menor, até que quando a gente chega com o valor do output compare lá no topo, né, a gente tem basicamente zero aqui na saída. Né? Então isso daqui é, por exemplo, equivalente a um Duty Cycle de 100%. Só que como está no modo invertido, o pulso é zero. Ok? Então aí para essa aplicação, nós vamos utilizar aqui novamente um cristalzinho de 16 MB. Vamos inserir aí a biblioteca de I/O e um delay aqui para a gente conseguir, né, ter aquela visualização na simulação. Tá? Então nós vamos utilizar aqui o pino 6 como saída da nossa plataforma. Vamos carregar aqui uma variável auxiliar com 127. Tá? Por que 127? Como a gente quer, a gente está usando o nosso timer 0, o topo dele é 255. Né? O topo aqui do nosso timer 0 é aí 255. Né? Então, em valores binários, a metade desse valor vai ser aí, né, o 127. Então, a metade vai ser aí 127. Então, o valor de 127 vai ter aí relação para nós com o Duty Cycle de 50%. E o 255 vai ter relação com um Duty Cycle de 100%. Tá? Então, por isso que aqui no código, a gente carrega a nossa variável aí com 127, né? E carregamos também o output compare com 127, já que é a metade do total, né, do output compare 0A. Voltando aqui no timer 0, né, o output compare 0A aqui, olha, ele tem 8 bits. Então ele vai de 0 a 255. A metade, então, seria aí o 127. Ok? E aí carregamos aqui o Timer Counter Ctrl A com C1. Né? Ou seja, no modo de fase correta e invertido. Então a gente está nessa tabela aqui, ó, no modo de fase correta, né? E na condição invertida. Né? Então ele vai setar no up counting e vai dar um clear no down counting. Ok? E aí, para essa configuração desse exemplo, a gente vai considerar aqui um prescale de 64. Tá joia? Então, o nosso N aqui, né, o nosso clock select vai ser aí 1 para CS01 e 1 para CS00, né, que é o 3, né, que aparece aqui no nosso código. Ok? Então, aqui nessa configuração, a gente tem um while aqui, olha, que enquanto o valor de i for diferente de 0, né, a gente vai carregar o valor do nosso output compare, ou seja, a nossa referência de comparação com o valor de i, damos um delay de 100 milissegundos, para a gente conseguir visualizar no simulador, e a gente incrementa o valor de i. Né? Então, aqui nessa condição, além de, durante a implementação, o nosso timer counter estar sendo incrementado ao longo do tempo, né, o nosso output compare, né, a nossa referência de comparação, também está sendo incrementada. Né? Então, a cada momento, né, o ponto de comparação vai acontecer num nível aqui do nosso output compare, até chegar lá no máximo. Ok? Então, o que acontece? Se a gente fosse juntar todos os sinais PWMs gerados, o que está acontecendo na prática é que a gente está tendo até o máximo, a gente vai começar lá do início, né, com um pulso de tensão
bem longo. Aí o output compare cresce um pouquinho, então a gente já vai ter um pulso mais reduzido, né, aplicando sobre o motor. Aí o output compare cresce mais um pouquinho, né, que ele está incrementando ali conforme a variável i incrementa. Né? Então, olhando aqui na figura, né, o nosso pulso vai ser ainda menor, ok? Sempre com a mesma fase, né? Por isso que é o modo fase correta. Então, o nosso output compare cresce mais um pouquinho conforme i vai incrementando. Então, a gente vai ter um pulso ainda menor, né? E aí, quando a variável i chega lá em 255, que é o topo aqui do nosso contador, então aí, né, o nosso motor vai estar aí com o Duty Cycle em 100%. Ok? Então é isso que está acontecendo. Quando a variável i chegar em 255, né, ela vai dar um estouro, porque i, né, aqui no caso, é uma variável, né, do tipo unsigned char. Então ela vai até 255. Né? Quando a gente incrementar mais um, né, ela vai dar o estouro e vai ficar, né, zero de novo. Vai se tornar zero novamente. Né? E aí, quando ela se tornar zero, o while aqui já não vai ser mais verdadeiro. Né? Porque esse while ele acontece enquanto i for diferente de zero. Tá? E aí, então, o nosso código vai ficar dentro desse while aqui, por exemplo, fazendo outra aplicação qualquer. Então, percebam, esse código a gente consegue fazer um acionamento de um motor via microcontrolador. A gente consegue fazer uma aceleração de rampa, né, do tipo rampa. E aí, depois, a gente pode fazer qualquer outra atividade com o nosso microcontrolador, por exemplo. Vamos supor que a gente tem um processo aqui. De início, a gente precisa acelerar o motor com uma rampa, né, com acionamento do tipo rampa, e depois o nosso microcontrolador pode fazer outros processos envolvidos que porventura sejam necessários. Okay? Então essa seria uma aplicação do tipo de aceleração do motor, né, do tipo com um aumento de tensão do tipo rampa. Ok? Então por isso que aqui no nosso código a gente tem uma diminuição cada vez maior do pulso alto de tensão, porque a gente está no modo invertido. Então a gente está aumentando cada vez mais o tempo em que a gente aplica um nível lógico zero no pino 6. Né? E olhando aqui na figura, quanto mais tempo a gente aplica uma tensão zero no pino 6, né, mais tempo a gente está deixando o nosso transistor conduzindo. Então, se a gente quiser visualizar essa variação do pulso de forma constante, vamos comentar aqui esse while do nosso código, né? E vamos colocar aqui um while infinito, aqui, não, um loop infinito no nosso código aqui, para ele incrementando o valor constantemente do output compare aqui. E para ele incrementar mais rápido, vamos multiplicar por 2 o valor que a gente incrementa aqui na variável i. Vindo aqui então no nosso simulador, vamos recarregar o arquivo de programação. Olha, percebe que ele começa, né, o valor do pulso maior e vai reduzindo. O pulso, então, quanto mais o pulso reduz, né, mais rápido o motor está girando. Né? E aí ele retorna novamente, uma vez que a gente colocou esse processo contínuo no nosso código. Bom, então a nossa aula fica por aqui. Obrigado, até mais.